Oi, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Copa na Copa, um programa que esperava falar sobre a seleção brasileira aí às vésperas de um jogo decisivo com a Argentina. A Argentina até fez sua parte, mas nós não, estamos fora da Copa. Mas vamos falar de seleção brasileira de qualquer forma. A gente já vai falar agora hoje sobre a sucessão do Tite, que alguns nomes começaram a pipocar aí no noticiário, uns repipocar no noticiário, na verdade, mas tem alguns que, ainda que sejam especulação, pelo menos são especulações novas. João Paulo Fontoura, tudo bem? Tudo bom, Carlos? A gente vai falar de alguns nomes estrangeiros e brasileiros. Estrangeiros e brasileiros. Isso. Prefere começar por fora ou pelo Brasil? Vou pelos estrangeiros, pode ser? Pelos estrangeiros, porque talvez seja a novidade aí desses últimos dias, né? Porque sempre que se falou em estrangeiros, tem os dois tipos, né? Tem os estrangeiros com passagens pelo Brasil, e aí acho que recentemente os dois nomes mais cotados eram, talvez por ordem de especulação, digamos assim, né? Que nenhum deles é confirmado pela CBF. Pelo sucesso mais recente. O Abel Ferreira do Palmeiras. Isso. E ainda o Jesus, que passou pelo Flamengo. E agora tem os estrangeiros de fora. Sempre depois de uma Copa que o Brasil se dá mal, volta o nome do Guardiola, mas acho que é meio que o sonho de uma noite de verão. É bom até nem falar em verão, né? A temperatura que tá em Porto Alegre, agora tá caindo uma chuvinha, deixa assim. Mas hoje, na verdade ontem, né, no domingo, já começou também a surgir um pouco mais o nome do Carlo Ancelotti. Então, são perfis bem diferentes desses quatro, entre eles, né? Carlos, sim, a resposta por curta, sim, são perfis bem diferentes. Acabou o programa. Sim, acabou o programa. Não, mas, cara, eu assim, quando tu propusesse esse tema pra gente conversar, eu desde ontem venho acompanhando também esse noticiário, né, que ainda é muito incipiente, né? O Tite não é mais o técnico, mas acho que vai levar alguns dias. A tendência é que seja só no começo de janeiro. Meados de janeiro, e assim, não tem também as competições. Não que janeiro não seja daqui a 2 semanas também. Mas assim, eu acho que o Brasil só vai voltar a jogar partidas ali pro março, partidas assim... Sim. O começo do novo ciclo tá um pouquinho longe. Eu acho que não há, eu me pondo no lugar de quem tem que escolher o técnico, eu não teria pressa para escolher. Mas confesso, Carlos, desde ontem, em função do nome do Ancelotti, que eu não faço nenhuma objeção, a não ser a desconfiança que eu tenho de onde esteja saindo. Isso está pipocando de lá, do Catar. Né? E todos esses nomes têm um lobby por trás, né? Quem tem mais lobby ou menos lobby, a gente pode desconfiar. Mas perfeito, é aí que eu quero chegar. Mas eu não sei se a tua desconfiança é a mesma minha, se é que tu tens alguma do lobby. E aí, se não tem como saber, eu não quero ser leviano aqui, mas assim... À medida que os jogadores pentacampeões do mundo, ou com passagens intermináveis na seleção brasileira e de excelentes serviços prestados como jogadores... Mais peso junto à CBF. Tem um peso que... Assim, eu percebo assim, cara, embora o Ronaldo Fenômeno tenha dado uma... Eu ia te perguntar se no caso tem alguns com mais peso em todos os sentidos. Não, eu acho assim que isso eu vejo em escala menor em clubes também aqui no Brasil. O Brasil, nitidamente, é um país que ainda não está formando grandes executivos no futebol. Né? A gente vê poucos nomes e os mesmos sempre circulando, ou então nomes desconhecidos que estão engatinhando. Na Europa, isso já se faz há muito tempo. E o jogador de futebol é uma classe muito esperta, ao contrário do que se pensa, do que se pensa de fora para dentro. Né, uma esperta no bom sentido, principalmente os grandes nomes, em ocupar mercados. Então eu acho que esse lobby, para mim, está sendo feito por quem já trabalhou com o Ancelotti. Me refiro aqui ao Kaká, ao Ronaldo. Ao Roberto Carlos? Não. O Roberto Carlos trabalhou com ele no Real Madrid. Não sei. E isso não me agrada, isso não me cheira bem. Sabe? Quando são pessoas que não têm trânsito na CBF, pelo menos atualmente. Porque é engraçado isso, porque ontem mesmo também, e aí a gente já entra na questão de técnicos brasileiros, que antes da Copa tinha se falado no Mano, né? O Mano aparentemente disse que não é bem isso e tal. Ainda que eu acho difícil um técnico recusar um convite da seleção brasileira. A única vez que eu vi isso acontecer foi o Muricy. E não por causa dele, né? Porque o Fluminense não aceitou, não né? aceitou liberar.
E depois do Mano, agora surgiu um papo do Fernando Diniz, né? Técnico do Fluminense. E também é um lobby, né? E veio com um papo de que os jogadores que estão lá e o Ronaldo e o Neymar teriam elogiado. Não, a gente não vê eles elogiando, é sempre um teriam. Isso, é isso que me incomoda. Né? Quando é uma fala vaga. Eu prefiro que... E é natural que o Ronaldo, que o Rivaldo... Ao mesmo tempo, chegue aqui, eu queria que fosse ao mesmo tempo, ninguém nega o teriam. Né? Isso, então esse tipo de coisa eu não gosto. Eu, sinceramente, não gosto. Né? E assim, Carlos, eu lamentei também a perda dessa Copa do Mundo. Eu nunca trabalhei com o Tite, só convivi assim como tu. Acho que tu até mais chegasse a fazer setor com ele. Não, porque quando eu fazia Inter, ele estava no Grêmio, depois eu fui fazer Grêmio, ele tava... Não peguei a trajetória. Peguei no Inter um pouco, o Tite, né, como repórter, aqui no Correio do Povo até. Mas eu tenho maior apreço por ele, o conheci pessoalmente, e uma coisa eu posso garantir por ter trabalhado com duas pessoas que fazem parte do grupo de trabalho do Tite. O Fábio Masseredia, preparador físico, e o Luiz Wagner Vivian, que é o supervisor da CBF, inclusive cotado para vir para o Grêmio. Eu vi uma outra pessoa falando recentemente, e é exatamente o que eu penso, e eu por ter trabalhado com esses dois, eu tenho certeza disso. É impossível, pelo menos com os técnicos que a gente vê no futebol brasileiro, algum treinador brasileiro, e eu não quero já trocar de assunto, mas repetir a qualidade de trabalho que o Tite demonstrou, que essa comissão técnica, esse grupo de trabalho, eu acho impossível. Então tem que vir alguém de fora para onde o Tite está indo. Né? O Tite nunca escondeu disso. Eu entendo isso, mas alguém de fora... E hoje eu vi, acho que foi o Cristiano Oliveira da rádio também, que colocou um negócio assim... O Tite é, sem dúvidas, o melhor técnico brasileiro. Isso, foi ele mesmo, então. E ele já fez 2 Copas e não ganhou. Então, tipo, a saída seria alguém de fora. Eu entendo a lógica do pensamento. Não sei se eu concordo 100%, mas eu entendo a lógica. Porque, às vezes, tu ser o melhor não é garantido que tu vai ganhar. E pode ter um técnico não tão bom que ganhe. Futebol tem muito de trabalho e tem um quê de acaso. O Tite perdeu a Copa do Mundo passada para a Bélgica, para um técnico que fez uma má Copa esse ano na Bélgica, com os mesmos jogadores. Não, e assim, o trabalho desse ano, o que tudo indica, tava sendo bom, mas, enfim, não se marcou um lance lá e tomou o gol. Mesmo aquele jogo contra a Bélgica, se o Renato Augusto faz um segundo gol no final do jogo lá, sabe, o futebol tem disso, assim, a menos quando tu toma uma sacola e tal, tu faz um trabalho muito ruim. Mas isso é mais fácil de ver em clubes, né? Que tem uma sequência maior. Técnico de seleção tem menos tempo, né? Desculpe, cara, só dando uma rápido gancho aí para fazer. Também a gente aqui tá opinando, mas a gente tem, como jornalista, o compromisso mínimo de às vezes falar o óbvio. O Hilton gosta muito de escrever que o óbvio às vezes tem que ser dito, eu concordo com ele. Né? Uma questão, técnico de seleções ganham muito menos que nos clubes. Muito menos. Então isso já é um filtro. Sim. Já é um filtro. Esse papo do Guardiola... Assim, o Guardiola ganha o absurdo mais do absurdo. Que nós dois aqui, com certeza. Não, mais que se a gente vendesse os nossos rins aqui, não daria um salário do mês do Guardiola. Espero que o Guardiola não precise dos nossos rins. Mas o fato é que, assim, eu não sei se o Guardiola daria certo numa seleção. Eu não sei se o Klopp daria certo numa seleção. Pode dar, pode dar. Mas esses caras são os caras que têm um trabalho no dia a dia, sabe? De ganhar o jogador e tal. Não quer dizer que não vai acontecer isso, porque o Tite também tinha esse trabalho e fez um bom trabalho na seleção em cima disso. Exatamente. Agora, tem outros treinadores... E sempre falou, desculpe, Carlos, que ele sentiu falta nesse ciclo de enfrentar europeus. Eu entendo isso, mas a Argentina tá onde tá também acaba um pouco com essa tese, né? A Argentina pegou a Itália. Um jogo, não é a diferença da Argentina na Copa. Mas o assim, Scaloni não falou, provavelmente ele pensa igual. Então, assim, eu não sei se faz... Como é que eu vou dizer? Eu não tenho certeza se um trabalho em clube é certeza um bom indicativo. Claro que um bom indicativo tu não vai pegar alguém que faz não fez um bom trabalho. E aí eu já entro, por exemplo, na questão do Diniz. O Diniz não é um cara que nunca ganhou nada. A questão do Diniz é que ele nunca esteve perto de ganhar o Brasileiro nada. 2020 é o mais perto que ele chegou de ganhar. Mas
Perdeu para o vestiário dele. E aí a gente pega um outro exemplo, assim, de alguém que até não ganhou. Mas assim, eu sei que o Van Gaal tem bons trabalhos em clube, já foi técnico do Barcelona e tudo mais. O Ajax, campeão do mundo contra o Grêmio, é treinado por ele. Mas assim, ele é um cara que ele na seleção, parece que a resposta dele é mais rápida que no clube. Mas aí também vai da mentalidade dos jogadores. Por exemplo, o Van Gaal é um cara que tem a fama de não gostar, não sei se isso é lenda ou não, brasileiro. Mas ele tem a fama de não gostar de brasileiro. Então assim, esse é um cara que é muito bom, mas assim, já descarta. Eu confesso que eu não ouvi, tá? Mas eu ouvi pessoas falando que ouviram. Então eu acredito nessas pessoas. Aí talvez por isso, de ontem para hoje, o nome do Ancelotti tenha ganhado força. E ele tá encerrando o ciclo dele no Real Madrid no meio da temporada, que é o final da temporada europeia, e já teria revelado que, até pela idade que tem, não quer mais o trabalho justamente do dia a dia, que é desgastante. Pode ser. Mas mais cômodo ser treinador de uma seleção. Então daqui a pouco... Tu quer ver um cara que eu acho um puta treinador? Mourinho? Não, também, mas não sei. O Mourinho acho que já teve numa curva mais ascendente, né? Sim. Não, mas que eu digo assim, é um cara que é muito, que é notavelmente bom, tem currículo, tá no mercado e nem se cogitou aqui, e eu acho que não vai se cogitar por um motivo muito... Não faço ideia de quem tu vai falar. Muito fácil e muito bobo, que é o Galhardo. O Galhardo fez um puta trabalho no River. Vai tá lembrando. Um puta trabalho no River. Mas eu acho que o Galhardo... Mas o Galhardo é argentino. Aí tu imagina a possibilidade do primeiro técnico da seleção brasileira. Mas eu acho que não teria essa rejeição que tu tá imaginando. Eu acho que não, teria. Pois é, já mudei de ideia. Acho que teria. Mas eu sou bom de convencimento. Eu olhei o JP e já mudou de ideia. Eu acho assim. Imaginando que não teria nem. Eu acho essa questão da rivalidade atrapalha muito. O que eu acho uma bobagem, cara. Mas eu acho que o Galhardo vai tomar o rumo de carreira que o Tite vai tomar. O Galhardo acho que deseja fazer sucesso na Europa. E acho que tem tudo pra se dar bem, mas que eu digo assim. E a seleção é quando ele for mais velho. E assim, ele é um cara. Cara, o trabalho dele no River é sensacional. E ele é um cara perto. Sim, não. Ele é um cara que sabe os caras que estão trabalhando por aqui, e obviamente os de fora é mais fácil, né? Não me estranha ele sequer ser cogitado por essa questão dele ser argentino, o que eu acho uma bobagem, mas assim... mas também a gente não sabe se é por esse motivo, né? A gente só sabe mas que eu digo nas especulações, assim. Sim. Porque, sabe, o nome do Diniz é o que menos me faz sentido, assim. Pra mim também, nesse momento, não faz sentido. Não faz sentido. Aliás, eu não vejo dos brasileiros, não vejo nenhum que me convencesse fazer sentido nesse momento ser... O Mano fez um ótimo trabalho no Inter, mas o Mano também já passou pela seleção. Então talvez seja justamente a única razão, né? Merecer uma segunda chance, porque lembrança tem que ser feita, né? O Mano saiu da seleção no melhor momento dele na seleção. E o Mano foi o cara que começou uma reestruturação. O Mano é o que começa com a geração do Neymar, do Ganso, do Pato. Sim. É o primeiro cara a convocar esse pessoal, né? Eu entendo isso, mas assim... Mas como modelo de jogo, o Mano pra mim não seria pra seleção. Quando se fala isso, assim, o cara que trouxe o Neymar pra seleção... Cara, qualquer um que tivesse ali... O Dunga não levou. E é fora da curva justamente por isso, sabe? E voltou, né? O Dunga não levou... E o Dunga voltou depois disso. E aí levou o Neymar. Mas a volta do Dunga também tem a ver com todo aquele momento de pós-2014, sabe? Como se assim, tivesse faltado só a disciplina. Também, de novo, uma obviedade aqui, né? Nessa questão dos técnicos na seleção brasileira, é a primeira vez, espero que seja, né? E não sei se isso vai ser bom ou ruim, mas é a primeira vez que um treinador vai ser escolhido por alguém que não faz parte de um clã. Né? As últimas escolhas de técnico sempre foi da Ricardo Teixeira e companhia. Se não é o Ricardo Del Nero. Isso, pessoas que a gente sabe onde estão ou o que fizeram com a seleção brasileira. Então, assim, enquanto a gente tem lido assim... Mas ao mesmo tempo vai parece sair o que Tite tem um e vácuo já de deve poder, ter né? Isso, me preocupa isso e me preocupa o que eu já tenho lido assim. Aí vamos fazer uma limpa no staff. Vem cá, pode trocar o treinador, manter muita gente que tá lá, nem sei se são bons ou ruins, mas de fora me parece que o não precisa acabar começar do zero, né? Mas e se tu tem um motivo pra isso, e pra mim não é a questão do trabalho, é querer vassoura nova e trocar todo mundo. Isso aí me preocupa. Mas enfim,
Essa é uma notícia que ainda vai demorar um pouquinho mais para sair, mas se tiver mais especulações, a gente volta em edição extraordinária. A gente volta em edição extraordinária, exatamente. Certo? A gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta para falar da primeira semifinal, porque amanhã joga Argentina e Croácia, 4 da tarde, para pegar o vencedor de França e Marrocos, que jogam na quarta-feira, e aí tá definida a final da Copa. Certo? Até amanhã, um abraço. Tchau.